Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje está acabando o ano. Esse vídeo vai provavelmente ir ao canal depois do ano ter virado, mas eu não poderia deixar de gravar este vídeo e trazer uma palavra do Senhor para você, para a sua vida. Esta palavra o Senhor me deu e eu preguei ela na minha igreja ontem, dia 29 de dezembro de 2024, e eu quis trazê-la aqui para vocês também, falando sobre um dos salmos que é bem conhecido, um versículo desses salmos, e eu queria saber se você conhece esse salmo e a história por detrás desse salmo, que eu também não sabia, mas que o Espírito Santo me mostrou e eu fui estudar e eu fiquei apaixonada ainda mais por esse salmo. Pega a sua Bíblia e abre lá em Salmos 3. Lá no Salmos capítulo 3, diz assim, oração pedindo ajuda de Deus. E diz assim: ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renova minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo ele me responde. Eu deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, Deus meu. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. O Senhor Deus abençoa o teu povo. Que salmo lindo, maravilhoso. E eu estava lendo vários salmos e quando eu li esse Salmo 3, eu li o que estava abaixo do título que fica lá em cima, oração pedindo a ajuda de Deus, e abaixo tem a descrição de quando foi escrito esse Salmos. E eu já tinha lido o livro todo de Salmos, mas eu não tinha me atentado a isso. E eu falei, gente, como que Davi estava escrevendo um salmo lindo desse num momento difícil? E aí eu quero te perguntar, você sabe qual foi o momento em que Davi estava escrevendo esse salmo? Eu não sabia, eu fui saber depois que o Senhor abriu os meus olhos para isso. Por isso que é importante, todas as vezes que a gente for ler a palavra do Senhor, a gente falar, citar um versículo do Salmo 119, que diz, abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Então que a gente possa, sempre que a gente for pegar a palavra do Senhor, a gente peça, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei, da tua palavra, para que eu possa ter entendimento daquilo que o Senhor está dizendo ali, me faça enxergar entre as entrelinhas aquilo que está ali que eu ainda não consegui ver, porque o Senhor vai revelar a palavra para a gente, então a gente precisa ter essa oração para que o Senhor a revele a nós, amém? Então vamos entender agora, se você não sabe, qual as circunstâncias que Davi escreveu esse Salmo do capítulo 3. Davi, ele escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido. Ele estava fugindo de alguém que se tornou seu inimigo e estava o perseguindo e tomando à força o reinado de Davi. E essa pessoa, você pode pensar, era uma pessoa que tinha inveja? Quem seria essa pessoa que iria tomar? Você está pensando que talvez pode ser um amigo, um dos servidores de Davi, mas fique chocado. Não, era uma pessoa muito próxima de Davi, era o próprio filho de Davi que se chamava Absalão. E estudando mais profundo sobre a história desse momento em que Davi está vivendo, onde ele é perseguido pelo próprio filho Absalão, a gente vê que até chegar a esse momento dessa perseguição, dessa atitude do filho de Davi, a gente vê que acontece coisas anteriores que levam com que Absalão também se volte contra e queira tomar o trono, o reinado de seu pai. Se você for parar para ler 2 Samuel, no capítulo 13, 14 e 15, diz ali de maneira mais detalhada como que foi se desenvolvendo esse enredo, essa história, até chegar ao ponto em que Davi é perseguido, ele foge de seu filho Absalão para que ele não morresse, e também
leva consigo muito dos seus servidores, muitas das pessoas que trabalhavam para ele, a sua família, todos eles fogem de Absalão. Vou resumir para vocês a história rapidamente. Davi, ele tinha muitos filhos e filhas, e um dos seus filhos, que se chama Amnon, abusou da sua irmã, meia-irmã, que era a irmã de Absalão também, e ele era também irmão de Absalão. Ele abusou da sua irmã Tamar, que ele era muito apaixonado por ela. Depois que ele abusa dela, que ele tem um ato, ele acaba tendo essa atitude errada de ter relações com ela sem a vontade dela e sem estar debaixo das regras que deveriam ser. Ele traz para si um pecado terrível, ele acaba fazendo com que a família ali fique dividida e, consequentemente, coisas ruins vêm acontecendo. Então ele expulsa Tamar da sua casa. Tamar conta para o seu irmão Absalão o que aconteceu e imediatamente o ódio sobre o coração de Absalão vem. Resumindo muito, Absalão faz um plano para matar o seu irmão Amnon depois de 2 anos. Depois desse tempo, ele chama todos os seus irmãos, chama o seu pai Davi para irem até a sua casa, para participarem daquele banquete que ele estava tirando, para eles comerem, enfim. E eles vão, e a atitude de Absalão é mandar que os seus empregados matassem o seu irmão Amnon para se vingar daquilo que ele fez com a sua irmã. E a gente vê que o plano dele dá certo e todos os outros irmãos dele fogem para que não fossem mortos, mas o plano dele era matar aquele que abusou da sua irmã Tamar. A história vai acontecendo, Absalão foge porque ele toma para si a culpa da morte do seu irmão. E depois de um tempo, quando Davi começa a sentir saudade e passar pelo luto, Davi chora muito o luto do seu filho, ele, depois de 2 anos e pouco, quase 3 anos, ele volta, porque um de seus servidores ali de Davi vê que ele está com saudade de seu filho e faz com que Absalão volte, mas Davi ele ainda não está totalmente bem com Absalão, então ele não tem contato, ele deixa ele voltar, mas Absalão fica na sua casa. E depois de alguns anos, Absalão pede para que um dos empregados de Davi, uma das pessoas ali, seja aquela pessoa que intervir para que ele volte a ter contato com seu pai. O plano de Absalão dá certo, ele volta a ter contato com seu pai, eles fazem as pazes. Porém, a gente começa a ver no capítulo 15 que Absalão está arquitetando um plano para tomar o reinado de Davi. E o que ele fazia? Ele ficava nos portões da saída da cidade e ele sempre parava as pessoas que iam falar com o rei Davi para que julgassem as suas causas. E ele imediatamente tentava entender a causa da pessoa e manipular um pouco a pessoa. Quando as pessoas iriam se ajoelhar diante dele, ele levantava as pessoas, ele abraçava, ele beijava as pessoas. Então ele estava conquistando o coração das pessoas. E aí chega um belo dia que ele junta pessoas que nem sabiam do seu plano e tenta tomar o reinado, o trono de Davi. E quando Davi fica sabendo disso por uma pessoa, imediatamente ele foge de Absalão. Uau! É sobre esse momento que Davi está vivendo que Davi escreve Salmo 3. É muito importante quando a gente está lendo a palavra de Deus que a gente entenda em que contexto está acontecendo tudo aquilo ali, porque quando a gente entende o contexto da história, a gente começa a entender a profundidade daquilo que Deus está falando com a gente. E aqui no Salmo 3, Davi está falando sobre ele ser livrado pelo Senhor. Aqui diz, Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Então, quando Davi escreveu esse Salmo 3, ele estava vivendo um momento de caos. E o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é: todos nós vivemos momentos de caos, momentos de perseguição, momentos de decepção. Imagina você cuidar, criar, amar uma pessoa, principalmente os pais, e do nada o seu filho se volta contra você. Você que tanto amou, que deu do bom e do melhor, agora se voltar contra você. Já é difícil a gente lidar com uma decepção de pessoas que não é familiar, não é da nossa família, sangue do nosso sangue. Você imagina uma pessoa sendo do seu sangue. Então, a tristeza, a decepção é muito maior, é muito mais gigante. Então, Davi, ele estava vivendo sobre um momento
de grande perseguição ali do seu filho, e ele estava vivendo um grande momento de decepção também, de tristeza, porque Davi, de repente, ele estava no seu lugar de conforto, no seu palácio, tendo uma boa vida, e de repente, do nada, fica tudo de cabeça para baixo, e ele é obrigado a fugir para não morrer, para ver com que sua família ali, seus filhos e as outras pessoas não morressem. Tudo, do nada, se torna um caos, e Davi é obrigado a fugir. Mas, mesmo em meio ao caos, Davi escreve esse salmo e deixa de lição para mim e para você duas coisas que eu quero abordar aqui mais profundo com vocês, que é a confiança de Davi em Deus, ela não foi abalada. O Senhor tratou comigo nesse salmo é que a minha confiança e a sua confiança no Senhor, ela não pode ser abalada independente do caos que a gente viver. Independente do momento, das circunstâncias difíceis que a gente viver, a nossa confiança no Senhor, ela tem que ficar firme. Não importa se as pessoas falarem para você que não tem mais jeito, que acabou, não importa. Porque se Deus falou que tem jeito e que o fim da história não vai ser daquele jeito, o que Ele te disse basta. Então a gente tem que ser pessoas firmes, como Davi é nesse salmo. E Davi fala no versículo 3, mas tu, ó Senhor, me proteges como escudo, tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Esse capítulo, esse versículo mostra pra gente que Davi confiava em Deus independente da circunstância que ele estava vivendo. Davi saiu de um contexto onde ele foi colocado no pasto para cuidar das ovelhas de seu pai. Davi saiu desse contexto ao qual ele era completamente improvável de se tornar um rei, porque ele estava dentro do pasto cuidando de ovelhas onde ninguém estava contemplando e vendo ele, só o Senhor. E quando seus irmãos e a sua família iam lá. Então, a gente precisa entender que, mesmo em meio ao caos, é possível continuar confiando em Deus. A gente precisa colocar isso em prática e entender que, independente das nossas circunstâncias, a nossa confiança em Deus ela não pode ser abalada. Porque problemas virão, circunstâncias difíceis virão, mas a gente precisa confiar. A partir do momento que você ora, que você jejua, que você lê a palavra, você está fortalecendo a sua confiança no Senhor. A partir do momento que você busca conhecer o Senhor, busca conhecer o poder do Senhor, você confia muito mais no Senhor. Então a gente precisa, como que a gente ganha mais confiança? Mergulhando na nossa profundidade do relacionamento que a gente tem com Deus. Quanto mais a gente se aprofunda no nosso relacionamento com Deus, mais confiança nele a gente vai ter. Menos a gente vai dar ouvido às pessoas, às circunstâncias, e a gente vai dar ouvido para Deus. Porque Davi, ele estava num cenário desfavorável. E quantas vezes eu e você estamos num cenário desfavorável, que é como se o cenário dissesse assim, não acredite que Deus vai fazer porque é impossível. Você está num cenário que nada diz que isso vai acontecer. Já viu quando alguém fala assim, você vai viver o novo de Deus, mas o teu cenário parece que está tudo desmoronando? Que só vem problema um atrás do outro? É exatamente isso. Mas a tua confiança, ela pode ser abalada olhando para o teu cenário? Não. A tua confiança em Deus, ela tem que continuar firme como a confiança de Davi era. E a gente chega num outro tópico também muito importante, que é descansar em Deus. Davi sabia o que era descansar em Deus e a gente precisa aprender com Davi. A gente precisa aprender que não é circunstâncias que vai tirar o nosso sono. Não é circunstância que vai tirar a nossa paz. Aqui no versículo 5, Davi diz, eu deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Então, Davi, ele conseguia deitar a sua cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e acordar no outro dia porque ele sabia quem protegeria. Ele sabia que Deus iria lhe dar a vitória, porque ele já tinha vindo de muitas outras guerras e já tinha visto o poder de Deus em muitas outras guerras que ele viveu. E Davi mostra pra gente que é possível sim você deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Thaís, mas eu tenho insônia. Thaís, mas eu deito e eu só vejo os problemas, eu só penso em tudo de ruim que está acontecendo. Eu só olho para o meu cenário e para mim acabou, para mim não tem mais esperança. Ei, ore, confie, busque confiar no Senhor, busque jejuar, porque é isso que vai fazer com que você aprenda a descansar no Senhor.
Deus falou isso primeiro comigo, então essa palavra veio primeiro de encontro a mim. Porque eu estou vivendo um momento em que algumas coisas não está saindo da forma que eu quero. Eu estou com 2 cachorrinhas que foram diagnosticadas com tumor. Uma delas está com ovário policístico, a outra está com úlcera no olho, com tumor, com o ouvido inflamado. E eu vou precisar operar as 2 cachorras e eu não tenho condições financeiras para lidar com isso tudo de uma vez. Mas o Senhor falou, descansa, porque eu não perdi o controle. Descansa. Então o que o Senhor está falando é que é possível sim a gente descansar, é possível sim a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, dormir em paz. Porque a gente tem que saber que a gente não tem o controle, mas que Deus tem todo o controle. E isso basta. Isso tem que acalmar a nossa mente e o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que Ele é quem dá a paz que excede todo entendimento. Então, todas as noites, quando você for deitar, ore, peça, Senhor, me faça descansar em paz e segurança, faça minha mente descansar, repreenda todo pensamento de preocupação, todo pensamento de incredulidade, todo pensamento que não provém de ti. Comece a orar pela sua mente, para que Deus venha trabalhar na sua mente. Me dá, Senhor, uma noite de sono dos justos, uma noite de sono boa, a qual eu venha dormir a noite toda. E comece ali a meditar na palavra do Senhor, ore e medite na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Só que você precisa ser mais dependente em falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não estou conseguindo sozinho. Às vezes a gente quer fazer as coisas tudo na força do nosso braço, só que a força do nosso braço, ela acaba, porque a gente não consegue manter por muito tempo. Se você ficar segurando uma coisa, vai ter uma hora que o teu braço ele vai começar a cair, porque ele não vai aguentar muito tempo. Então a gente não tem que confiar na nossa força. A gente tem que confiar na força daquele que nos protege, que nos garante. Davi, mesmo em um momento de perseguição, de tristeza. Se você for ler lá no Salmo, em 2 Samuel, eu vou ler para vocês. 2 Samuel, no capítulo 15, no versículo 30, diz assim: Davi subiu os montes das oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Por quê? Pelo que Davi estava passando, da perseguição do seu filho, de ter por um tempo ali perdido o seu reinado para Absalão. Depois as coisas vão melhorando, se você for ler o resto, mas eu não quero entrar nesse caso, eu quero entrar nesse momento que Davi está vivendo de perseguição do próprio filho. Então Davi, ele mostra pra gente que é possível confiar, descansar e ter fé que Deus não perdeu o controle, que Deus vai dar a vitória no final das contas. Não importa o que você está vivendo hoje, Deus vai te dar vitória. Seja uma pessoa que tenha o coração em Deus como Davi tinha. Seja uma pessoa que tenha temor a Deus como Davi tinha, que tenha obediência a Deus como Davi tinha, submissão como ele tinha. Porque é através disso, dessas coisas, dessas ações, atitudes, que você vai alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Porque não basta só a gente ter fé e acreditar, Deus vai fazer, se a nossa conduta é contraditória com o que a palavra nos manda ser. Não adianta eu falar para a pessoa não xingue palavrão e eu xingar. E falar, Deus vai me abençoar. Sabe? É contraditório. Então, que a gente possa descansar no Senhor, independente da circunstância que a gente estiver vivendo. Não fique preocupado com o próximo ano de 2025, porque Deus já está lá. O Deus que nos vê agora é o Deus que nos vê daqui a 30, 10 anos. Então, Ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer. Então, que você sempre pense nisso. Deus já está no meu amanhã cuidando de tudo. Descansa no Senhor. Porque se você ficar pensando, se você ficar preocupado, se você ficar dando lugar a esses pensamentos de preocupação, a tudo aquilo de ruim que vem na sua mente, você automaticamente ajuda com que esses pensamentos eles fiquem mais fortes na sua cabeça. Mas se você se volta para a palavra, se você se volta para a oração, fugindo para a presença de Deus, você vai com certeza conseguir descansar no Senhor. E uma coisa que me chama a atenção também é que Davi, quando ele soube que o seu filho Absalão e todos os seus seguidores estavam vindo, Davi rapidamente foge. E como o Senhor tratou isso comigo? Às vezes, em momentos de caos, você vai precisar fugir. Como assim? Para a minha presença. Então, vai ter momentos que você vai fugir
de problemas e você não vai fugir para o colo das pessoas pedindo socorro das pessoas, mas primeiro você vai fugir para a presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que vai ter o renovo, que vai te sustentar, é a presença do Senhor que vai te trazer uma paz que excede todo entendimento, é a presença do Senhor que vai te fazer descansar em meio ao caos. Sabe aquelas pessoas que a gente olha e a pessoa tá às vezes com diagnóstico de câncer e tudo mais, e a pessoa tá rindo, tá alegre? Porque a pessoa está descansando no Senhor, está com uma paz que excede todo entendimento. E a gente precisa buscar isso, porque é possível sim, só que a gente tem que buscar e se posicionar da forma que Deus quer. Independente do cenário que você estiver vivendo, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você ora e do que você espera. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que você planeja, daquilo que você está sonhando. Então, se posicione da forma que Deus quiser nesse novo ano, porque quando você se posiciona segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, você vai viver. Mas se você se posiciona da forma que você quer, as coisas não fluem, porque a gente tem mania de ir na força do nosso braço, e é o que eu falei, ela acaba, e a gente quebra a cara. Não vá na sua força, não vá no posicionamento que você quer, mas vá na força do Senhor, vá no posicionamento que Deus espera de você e tenha certeza que as portas irão se abrir, que o novo de Deus vai acontecer na sua vida, que você vai descansar em meio ao caos que você tiver, que você vai viver o novo de Deus e que você vai confiar em Deus acima de qualquer coisa. Não importa o que falarem, o que a circunstância te mostrar, você vai confiar em Deus. Amém? Então, gente, esse é o vídeo. Não se preocupe com 2025. Eu profetizo que seu 2025 vai ser uma bênção em nome de Jesus. O meu vai ser uma bênção em nome de Jesus. 2025, Deus tem me dado muitas coisas boas para trazer aqui pro canal. Tem muitos projetos que eu vou falar para vocês mais à frente. Então fica ligado aqui, se você quiser me seguir lá no Instagram para você estar mais ligado, que eu também vou postar lá algumas coisas novas e vou fazer coisas novas por lá também. Thaís Grace é o meu Instagram e o TikTok também é Thaís Grace com 2 E no final. Então vai lá nas outras redes que eu tenho certeza e lá eu compartilho mais do meu dia a dia. Então que você guarde essa palavra no seu coração, que nesse novo ano você possa confiar, fugir sempre para a presença do Senhor, que é a melhor, que você possa descansar no Senhor, independente das circunstâncias que você estiver vivendo, porque Deus é contigo e o poder dele é maior do que todas as coisas que há nesse mundo e no mundo espiritual. Então confie no Senhor, consagre ao Senhor os seus planos e tenha certeza que 2025 vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo. Eu desejo a você um próspero ano novo, um ano cheio de bênção, de crescimento espiritual e de alinhamento com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita e é ela que a gente precisa viver. Amém? Um beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério e não esqueça que o Senhor te ama. Beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau! Feliz ano novo!